Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria vamos dar sequência ao estudo bíblico das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição extra, lição de reforço, aula de número 6. O filho é igual com o pai. A nossa leitura bíblica em classe, João 10, versículo 30 ao 38. Veja os tópicos a seguir. A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. A ideia de filho. Significado teológico. O filho é Deus. Temos a filiação e a geração. Filho único. E temos as discordâncias através das heresias quanto ao Filho de Deus. Veja a questão da subordinação e os grupos heréticos. O que dizem o movimento Testemunha de Jeová a respeito do Filho de Deus. Queridos irmãos, vamos estudar a nossa aula de número 6. O filho é igual com o pai, na nossa aula extra. Veja, frequentemente se nega a divindade de Jesus, os hereges, quando utiliza termos como o filho faz parte da divindade, o filho faz parte da trindade. Essa questão de fazer parte é para iludir a mente das pessoas quanto à divisão na divindade. Não existe divisão em Deus. Quando a gente fala de Deus, é um só. Então, Deus é um. Quando as pessoas dizem, Jesus faz parte, é a linguagem comum das testemunhas de Jeová. Jesus faz parte da Trindade. Isso quer dizer que o Deus que os cristãos servem é dividido em 3 partes. Isso de forma errônea que as testemunhas de Jeová utiliza para os seus membros lá do salão do reino e de casa em casa ensinar errado a respeito daquilo que os cristãos creem. Quem nega que Jesus é Deus, como as testemunhas de Jeová, frequentemente vão usar os termos como parte ou partes, simplesmente para confundir os leitores da Bíblia Sagrada. Jesus nunca orou a si mesmo, porque ele não é o Pai. Ele ora a outra pessoa. Significa que o Pai e o Filho são pessoas diferentes. Então o Pai orou, melhor, o Filho orou ao Pai. Ele não é o Pai, ele é o Filho. Então na divindade há pessoas distintas. Entende? Por isso que uma não é a outra. O pai não é o filho e nem o filho é o pai. Então, de forma em que o filho orou a outra pessoa que é o pai dele. Então, nós não confundimos as pessoas. A primeira objeção, dúvida, dificuldade, está em João 14, 28. Quando diz, o próprio filho diz, o pai é maior do que eu. Então, aqui na lousa, nós temos o pai, que enviou seu filho, e que o filho disse em João 14, 28, o pai é maior do que eu. Então, se o pai é maior do que eu, as testemunhas de Jeová dizem que Jesus é um Deus menor, porque o pai é maior do que ele. Lembra de que Jesus se fez homem? E que o salmista diz que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos? Então coloque aqui para entendimento. Vamos responder às testemunhas de Jeová? Então coloque aqui um anjo, Salmo 8, Hebreus 1. Então, o pai é maior do que o anjo, entende? E o anjo é maior do que o homem. Quando Jesus se fez homem, aí como homem, presta atenção,
ele é menor do que até mesmo os anjos. Entende? E se o Pai é maior do que os anjos e Jesus se fez menor do que os anjos, normalmente, João, veja lá, 14:28. O Pai é maior do que eu, porque eu me tornei menor do que os anjos. Então, como um homem, Jesus era menor do que os anjos. Até mesmo as testemunhas de Jeová também reconhecem que Jesus, na condição humana, era menor do que os anjos. Agora faz uma pergunta para as testemunhas de Jeová. Jesus é menor ou maior do que os anjos? Elas dizem assim, não, Jesus é maior do que os anjos. Por quê? Elas entendem que Jesus está numa posição superior. E é exatamente o que nós ensinamos. Nós ensinamos que enquanto Jesus esteve humilde, Filipenses 2, versículos 5 ao 8, ele se esvaziou da sua da sua prerrogativa de eternidade, de poderio, porque ele se humilhou. E a humildade de Jesus é viver como se não fosse. Ele era Deus, vivia como se não fosse. Ele tinha todo o poder, vivia como se não tivesse. Ele tinha todo o conhecimento e vivia como se não tivesse. Entende? Então a humildade quer dizer isso, viver como se não fosse. Glória a Deus. Então, Jesus na terra, humilhado, humilde, estava correto. A posição e função do enviado. Ok? Porque aquele que é enviado tem que estar subordinado. E na função, um tem que ser maior do que o outro. Embora Jesus fosse o capitão, ele tornou-se, por exemplo, um soldado. E como soldado, é um exemplo que eu estou dando, não poderia utilizar das insígnias de capitão, das prerrogativas de capitão. Então, Jesus, ao se humilhar, ele não utilizou das prerrogativas da divindade. Isso do si, do eu. Ele se esvaziou-se da glória. Por isso que ele disse que tinha contigo. Mateus, veja lá, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Está registrado lá. Que Jesus havia dito, é-me dado todo o poder. Não é o poder que ele não tinha antes, mas o poder que ele já tinha antes, que é a glória que tinha contigo. João 17. Então esse poder volta novamente. Isto na ressurreição. Entende? Quando ele ressuscita, o poder, quer dizer, atributos que ele tinha deixado, que havia se esvaziado. Veja Filipenses, vamos lá, capítulo de número 2, versículo de número 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ok? Mas fez semelhante, olha aí, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si, ao si dele é a divindade. O si dele é a eternidade. O si dele é o todo-poderio. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Mateus capítulo 28, versículo 18. Olha aí. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder foi-lhe dado. João 17, 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo. Olha o todo poderio. Quando ele disse, é-me dado todo o poder, era aquela glória que tinha contigo. Ele não recebeu o que não tinha, ele recebeu o que já tinha. Sabe por quê? Porque Filipenses 2 e 6 diz
que sendo em forma de Deus, veja que ele já era Deus, ele nunca deixou de ser Deus, mas esvaziou-se para não ter por usurpação ser igual a Deus. E viveu obediente como homem, sendo um servo de Deus. Amém? Hebreus capítulo 2, versículo 9. Veja aí o versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Por que ele foi feito um pouco menor do que os anjos? Por causa da sua paixão e da sua morte. Está vendo? Da sua morte. Então Jesus tornou-se um pouco menor do que os anjos. Veja aqui. Hebreus 2 e versículo 9. Olha aí. Se Jesus, menor do que os anjos, por causa da morte da cruz, Hebreus 2, verso 9, presta atenção, a condição de humano, mas o si esvaziado do todo poderio, deixou com o Pai, João 17, ele, nessa condição, menor do que os anjos, Hebreus 2 e 9, ele era menor do que o Pai. Por isso que João estava certo. Capítulo 14, versículo 28. O Pai é maior do que eu. Amém? Isso é uma resposta extraordinária. Por quê? Porque na condição de menor do que os anjos, menor do que o Pai. Se os anjos é menor do que o Pai, e se Jesus estava na condição de menor do que os anjos, mas o escritor aos Hebreus diz, hoje é mais excelente do que os anjos, porque ele saiu da cruz, ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus Pai. Veja o texto. Hebreus 1, versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Feito tanto mais excelente do que os anjos. De menor do que os anjos, por causa da sua morte, para mais excelente e maior do que os anjos. O trono está preparado. Aleluia. Amém? Jesus tinha duas naturezas. É assunto da nossa próxima aula. Na natureza humana, em si mesmo, essa natureza, ela não é divina. E a natureza divina, em si mesmo, ela não é humana. Então, foi unida duas naturezas distintas numa só pessoa. Significa que Jesus era uma única pessoa com duas naturezas. Amém? A natureza humana de Jesus não era divina em si mesmo. Foi criada para o projeto da encarnação, o homem, aonde Deus estaria. Veja, o próprio verbo. Cristo com o corpo tinha que honrar na terra e também na sujeição de Isaías, a quem enviarei, ele, no decreto, para a glória do Pai e de Deus, o Filho veio e se tornou homem. O Pai agora será honrado como seu Deus. Por isso Deus, o seu Deus, te ungiu com óleo da alegria. No credo atanasiano, diz que o Filho é igual ao Pai na divindade. Não há maior nem menor. Porém, o Pai, no projeto, é maior do que o Filho encarnado, por causa da função da subordinação. O Filho na função inferior até mesmo do que os anjos, como foi dito. Ele agora inferior ao Pai. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9, diz que ele foi enviado ao mundo pelo Pai. Deus enviando o seu Filho unigênito ao mundo antes de ser homem. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E quando ele tornou-se homem, em Filipenses 2 e 8, tornou-se um servo de Deus. Então, na condição da eternidade, atenção, antes do projeto da redenção do homem, não havia
termos de subordinação, e nem mesmo as nomenclatura, como pai e filho. Foi um decreto da parte do eterno Deus. Eu lhe serei por pai, e tu me serás por filho. E o anjo disse: o que há de ti, Maria, há de nascer, é o Filho de Deus, será chamado Filho do Altíssimo. Então, a alma de Jesus eterna aceitou a humilhar-se, o seu si. Amém? Sendo em forma de Deus, humilhou-se a si mesmo. Filipenses 2, versículo 7, veja que ele despoja dos seus atributos do si mesmo, para tornar semelhante aos homens, e aonde entendemos nós que Jesus na terra estava sendo usado pelo Espírito Santo para fazer as obras. Todas as obras que ele fez, ele não fez por sua própria vontade, iniciativa. Ele não poderia utilizar da sua divindade. Por quê? Porque era o decreto, estava subordinado, o seu si estava sujeito à vontade do Pai. Então, o Filho seria quem faria, melhor, o Espírito Santo seria quem faria as obras. Então não haveria necessidade dele atuar, mesmo sendo Deus, como Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Entende agora? Ele sempre foi Deus, sempre foi igual a Deus. Mas no projeto, ele tornou-se humilde. Para quê? Cumprir a lei que exigia a morte de um homem. Não exigia a morte de Deus. Deus é imortal. O sacrifício tinha que ser perfeito, tinha que haver sangue. Deus não é homem, não tem corpo físico, mas no projeto precisou ser homem, ter corpo físico, precisou ter sangue inocente. Por isso o Emanuel, Deus conosco, Deus homem na terra. Filipenses 2:8, ao tornar-se homem, tornou-se um servo de Deus. A sua alma, o seu si, aceitou humilhar-se, despojando dos atributos do si, tomou a condição de servo. Na eternidade, antes da condição da redenção, não havia termos de servo e senhor. Não havia subordinação. Essa subordinação foi para a redenção. Eu serei filho e tu serás pai. Amém? Então, nessa subordinação, não requer Deus maior e nem Deus menor. Foi apenas utilizado para termos funcionais. Por exemplo, como homem e mulher. Vocês sabiam que a Eva, o seu desejo tornou-se a ser do seu marido depois da queda? Deus disse: o teu desejo será do teu marido. Isso significa que na natureza, homem e mulher são humanos. Não há maior e nem menor. Todos são da mesma espécie, humanos. Então, na divindade é assim: Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma espécie divina. Mas o Pai, no decreto, lhe serei por Pai, e o Filho, no decreto, lhe serei por Filho. Por isso, a questão da subordinação, aí isso complica muito a cabeça dos testemunhos de Jeová, do Islã e muito por aí. Por quê? Porque não tem a revelação divina de que Deus sempre foi Deus, mas precisou se humilhar para tornar homem, ser um servo de Deus. E como servo de Deus, orava ao Pai, glorificava ao Pai, adorava ao Pai. Foi ele quem disse para a mulher samaritana: nós adoramos o que sabemos. Amém? Isto prova de que havia um relacionamento de Jesus com o Pai. Jesus na terra e o Pai no céu. Quando ele olhava para o céu e abria a boca e disse: ó Pai,
e o Pai do céu dizia: este é meu filho. Havia uma unidade de comunhão. Glória a Deus. Entende? Veja que depois da ressurreição, Jesus continua sendo o homem mais glorificado. Você preste atenção. Jesus é Deus antes da encarnação, é Deus na encarnação mais humilhado, entendeu? O seu si, o seu poderio, não deixou de ser Deus, porque Deus não deixa de ser Deus. Se Deus deixar de ser Deus, esse não é Deus. Então Jesus não deixou de ser Deus, porque aquele que deixa de ser Deus, ele nunca foi Deus. Porque Deus é Deus em toda circunstância. Mas ele abriu mão das prerrogativas. Então ele é Deus e homem, mas atuou como homem. Quando o diabo, na tentação no deserto, ele interrogou a respeito dele ser Deus, porque ele utilizou as prerrogativas. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não revelou a divindade. Ele disse: eu vim na terra como homem, nem só de pão vive o homem. Então ele revelou a sua humanidade. Eu vim como homem. E lá na cruz, Jesus morreu como homem. A sua divindade nunca morreria, meus irmãos. Então, no projeto, nunca Deus iria morrer. Não pode Deus morrer. A Bíblia diz que Deus não morre. Entende? Então, na cruz, não houve uma morte de um Deus. E nem no nascimento, não houve o nascimento de um Deus. Deus nem nasce, nem morre. Deus é eterno. Glória a Deus. Quando Jesus é assunto ao Pai, lá em Atos 1, ele vai estar do lado do Pai, ok? Esse estar do lado do Pai é até. Salmo 110, versículo 1. Hebreus 1 também diz que o Filho vai estar à direita destra do Pai, até. Presta atenção, por que até? Porque haverá o Deus em todos, o tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28 ao 30. Ok? Isso é importante, porque essa parte da subordinação vai deixar de existir aqui. Ok? Quando deixar de haver dois tronos e haver só um trono lá na eternidade, o que é que vai acontecer? O tudo em todos. Esse só um trono aqui, essa questão de filiação, de paternidade, tu és meu pai, eu sou seu filho, não vai ter mais aqui. Zacarias 14, 9 diz, um será o seu nome. Então, um é o nome dele. Efésios capítulo 4 diz, um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. É um só Senhor, é o nome dele. Yahvé é um só assentado, um só corpo. Ok? Nós vamos explicar essa parte aí, porque antes também havia um só trono. Na primeira aula explicamos, Apocalipse 4, 1. João viu um só e um só assentado. Ele viu um trono sozinho e viu um só assentado. Daniel também. Só que em Apocalipse 5, o cordeiro entra e fica do lado do Pai. Isso aqui é temporário até. Por quê? Porque os inimigos serão destruídos na terra. O que quer dizer isso? É que daqui para frente não tem mais inimigo, nem mesmo a morte, que é o último inimigo. Então haverá o quê? Vamos ver o texto. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus ao Pai. Como é que pode entregar o reino se o reino é eterno? E quem vai reinar para sempre é o Filho? Então tem coisa aqui, hein? Mais uma vez, depois virá o fim. Esse fim aqui é dos pecados. É da era da humanidade pecadora. Quando tiver, veja,
entregado o reino a Deus. Isso aqui é o tempo da graça. Entendeu aí? É o tempo em que ainda o filho está à direita. Depois vai ver o quê? Vamos para o próximo verso? Continuando o verso. Quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Esse convém que reine até é só porque o filho está na parte direita do pai, na destra. Sabe por quê? Porque o filho vai continuar reinando, mas no trono principal. Ele só está na direita até. Porque ele vai para o trono principal, porque é do agrado do pai estar com o filho para sempre. João 1,18 diz que o filho estava no seio do pai. Agora é o pai que vai estar no seio do filho. Veja o versículo de número 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que se sujeitou todas as coisas. Por quê? Porque o filho está à direita e a criação está abaixo dele, nos seus pés. Então, aquele que está do seu lado é o pai. Ele não é criatura, por isso que não está sujeito. Só quem está sujeito a Jesus é a criatura, as coisas criadas. Versículo 28. E quando todas as coisas criadas, está aí, lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho, olha aí, o filho, o corpo dele, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. O corpo do filho não foi criado e não ficou à direita? O pai vai habitar no corpo do filho. E diz que todas as coisas lhe serão sujeitas, porque primeiro foi sujeita ao filho. Mais uma vez, e o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Para que Deus seja tudo em todos. Como é que Deus será tudo em todos? Vamos lá. Apocalipse 3:21. Ao que vencer lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Olha aí, o diabo pensou que era dele, e o trono é de Jesus. E sabe o que é que Jesus vai fazer? Vai enfesar mais o diabo. Ele vai dar o trono dele para quem vencer. Se você é um vencedor, pense agora como está a cabeça e o sentimento de Satanás, quando ele sabe agora que você, vencedor, vai estar no trono que ele pensava que um dia sentaria. Mais uma vez, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. O diabo perdeu tudo. Assim como Jesus venceu e assentou com o seu Pai no seu trono. Isso aqui é o Deus em tudo, em todos. Porque Jesus vai assentar no trono do seu Pai. E o trono dele vai ser do vencedor. O seu trono é do vencedor. E o trono do Pai é do Filho. Glória a Deus. É o verso que diz. Agora veja por quê. Paulo explica. Colossenses 1:19. Veja o porquê. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Espírito Santo, o Pai e o Filho num corpo só. O corpo do Filho será da plenitude da divindade. Mais uma vez, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Isso vai acontecer quando? Em 1 Coríntios 15, 28 e 29. O Deus em todos. O tudo em todos. Ainda em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
ele já é Deus. Mas o Pai e o Espírito Santo, no tudo em todos, estará junto. Grande vai ser a apoteose. A igreja vai ver esse grande mistério. Vamos ver o texto? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai. Olha aí, a igreja vendo, conhecereis que eu estou em meu Pai. Porque o Filho vai para o trono principal. A igreja vai ver isso, meus irmãos. Quando a igreja subir, ainda vai ver os dois tronos. Mas Jesus disse, naquele dia em que eu, na consumação de tudo, do tudo em todos, quando houver aniquilado o mal e os inimigos, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esse é um mistério muito grande. Efésios capítulo 3, versículo 9, a demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestades nos céus. Olha onde está a revelação do mistério escondido, pela igreja. O texto diz, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Não é os anjos que recebem revelação, mas é a igreja que recebe as revelações do mistério escondido em Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, até a nossa próxima aula. Vamos estudar a lição de número 7. Veja aí o tema. As duas naturezas, as naturezas humana e divina de Jesus. Amém? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.